Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 9 da revista Atualidade Cristã, que neste terceiro trimestre de 2024 traz como tema Vida Agridoce, um estudo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O comentarista da revista é o pastor Aro Inácio Silva Freitas, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 9, Verdadeira Circuncisão, tem se afirmado nessa sessão de Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, a linguagem paulina passa por uma repentina mudança. Inesperadamente, ele transita das palavras ternas e carinhosas para a censura e denúncias ásperas. Por essa razão, cogita que a presente sessão deve pertencer a uma outra carta. Ao contrário disso, quanto mais profunda é a afeição de um pai pelo seu filho, tanto mais profunda será a angústia ao ver que a vida do filho está sendo persistentemente ameaçada por inimigos sagazes. E assim, mais ardentes serão as advertências. Paulo reforça suas admoestações junto aos filipenses. Em primeiro lugar, a necessidade de cautela acerca dos falsos mestres. Paulo pede que a igreja mantenha seus olhos abertos e sejam vigilantes para que esses lobos não entrem no meio do rebanho. Em segundo lugar, a necessidade de identificar os falsos mestres. Eram pessoas que visitavam as igrejas gentias e insistiam em que a circuncisão era condição essencial e indispensável para serem justificados perante Deus. É fundamental que os crentes conheçam os ensinos de Jesus Cristo e por meio do apóstolo Paulo para evitarem cair em ciladas doutrinárias. A única arma capaz de manter a unidade dos irmãos é a palavra de Deus, somente a palavra de Deus. A unidade dos irmãos é consolidada somente pela união na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós cristãos devemos fortalecer nossa unidade em Jesus Cristo e nunca permitir que ela seja solapada pelos inimigos. O apóstolo Paulo já havia admoestado sobre o dever de unidade da igreja em meio ao mundo de hostilidade e descrença. Paulo insiste com os filipenses, a permanecerem unidos em uma vigilância para com esses inimigos e a combatê-los com a única arma verdadeiramente eficaz, que é a palavra de Deus. Paulo entende que uma forma de ratificar os ensinos de Jesus Cristo é a reafirmação. Paulo não está trazendo ensino novo, mas reafirmando as mesmas verdades. Ele diz que isso não lhe desagrada, pois sabe da necessidade de a igreja ouvir sempre as verdades fundamentais do Evangelho. Não devemos correr atrás de novidades, lógico, mas nos reafirmarmos cada vez mais no antigo e verdadeiro Evangelho, nos firmarmos cada vez mais. A verdade deve ser o nosso pão diário. Afinal, a gente não cansa de comer arroz e feijão, os quais são a base da nossa alimentação. Paulo identifica os inimigos do Evangelho, a tríplice rejeição. Guardai-vos, guardai-vos, guardai-vos. Quando descreve seus oponentes como cães, maus obreiros e mutilação, Paulo tem em mente uma única espécie de inimigo e não três tipos diferentes. Ou seja, ele está pensando naqueles judeus que persistem em sua obstinada rejeição a Jesus Cristo. Eram os judeus que tinham confessado a Jesus, mas insistiam na ideia de que para se obter a salvação era necessário que todos, gentios e judeus, guardassem a lei de Moisés, com ênfase especial para a circuncisão. A ideia que passa é que o grupo que Paulo tinha em mente eram os judaizantes. Paulo pondera que os judaizantes estão atacando a doutrina da salvação unicamente pela graça e tratam de substituí-la por um misto
de um favor divino e mérito humano. Cães e maus obreiros. É possível adicionar outras características comuns a ambos, cães e judaizantes, tais como insolência, astúcia e vadiagem. Paulo se refere aos falsos mestres como cães, ou seja, aqueles que vivem perambulando ao redor das igrejas gentias, tentando abocanhar prosélitos, ganhar novos adeptos para o seu modo de pensar e viver. De fato, eles eram obreiros da igreja, pois é dentro da igreja onde, com seus membros, reconhecidos em qualquer lugar, que levam a cabo sua obra maléfica. São missionários e propagandistas, com predicados como ímpios, maliciosos, fraudulentos, pois desviam a atenção de Jesus Cristo e de sua redenção perfeita, e a fixam em rituais ultrapassados e em obras humanas, insistindo sobre a sua perpetuação e aplicação. Esse é um grupo que Satanás emprega em sua obra demolidora. Ele está trabalhando arduamente para demolir o belo palácio da graça e da paz de Deus erguida por nosso Senhor Jesus Cristo. Circuncisão versus mutilação. Os mestres judaizantes ensinavam a obrigatoriedade da circuncisão física como condição indispensável à salvação. Por essa prática judaizante, a salvação deixava de ser pela fé somente e passava a depender do esforço humano. Paulo, contudo, ensinava que o mero rito liberal, separado da consagração interna do coração, de nada vale. Os mestres judaizantes trocaram a graça de Deus por um ritual físico. Eles se vangloriam de uma incisão na carne em vez de uma mudança no coração, uma mudança de postura. Paulo zomba dessa falsa confiança deles no rito da circuncisão em vez de confiarem na graça de Deus. A circuncisão é o sinal de um pacto feito no coração. O simbolismo da circuncisão no Antigo Testamento. A circuncisão foi instituída por Deus como símbolo do seu pacto com Abraão. E Paulo interpretou-a como o selo da justiça da fé e disse que o sacramento do batismo substituiu esse rito judeu. Os cristãos, tirados dentre os judeus e gentios, são os verdadeiros e únicos circuncisos. O judeu não é melhor que o gentio. Todos quantos pertencem à igreja têm por pai a Abraão. Por meio de Jesus Cristo, em um só Espírito, ambos têm acesso ao Pai, ao nosso Deus. Adoramos a Deus pelo Espírito. Nossa adoração religiosa é direcionada pelo Espírito Santo. É uma adoração que procede de personalidades renovadas e energizadas pelo Espírito Santo, o Espírito renovador. Portanto, ela emana totalmente do coração e não é afetada por considerações físicas. A questão não é a adoração, mas a quem ela é prestada e de que forma. A igreja adora a Deus e o faz mediante a ação do Espírito Santo. Toda adoração que não é prestada a Deus é idolatria. E toda adoração oferecida a Deus sem a ação do Espírito Santo não é aceitável por ele. Adorar é também uma forma de servir a Deus. Cristo Jesus é o centro da nossa vida. Paulo ama os sinônimos gloriar, jactar, exultar e os usa aproximadamente 35 vezes. Aqueles cujos corações, lábios e ouvidos foram circuncidados se gloriam somente no Senhor, passando a descansar inteiramente em Jesus Cristo, o único Salvador ungido. Gloriam-se na cruz e na expiação como a única base para a sua salvação. Seu poder os reveste de energia, a fim de poderem suportar as perseguições, erguer e levar em meio à batalha a bandeira da cruz.
Em sua graça soberana e infalível, descansam no tempo e na eternidade. Logo, se uma pessoa se gloria em Jesus Cristo, não poderá pôr sua confiança na carne. Isto é, visando meramente as vantagens de caráter cerimonial, hereditário, legal e moral. Mesmo quando exerce a moral e a religião, o ser humano fica preso ao seu eu, até mesmo quando cita o nome de Deus. É possível que alguém seja capaz de observar meticulosamente todas as práticas externas da religião, e ao mesmo tempo esteja abrigando em seu coração a amargura, o ódio e o orgulho. Os fariseus estavam na sinagoga reprovando Jesus porque ele curou o homem da mão ressequida no sábado. Mas não atentaram para o fato de que na mesma sinagoga eles estavam cheios de ódio, tramando a morte de Jesus Cristo. A verdadeira circuncisão não é um rito, mas uma transformação de vida, mudança de caráter, em que aquele que foi regenerado agora serve a Deus pelo Espírito Santo, vive uma vida centrada em Jesus Cristo e não confia na sua mera humanidade para a sua santificação. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 9. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo nosso pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.